falando sobre os fiéis leigos e a índole secular. A novidade cristã é o fundamento e o título de igualdade de todos os batizados em Cristo e de todos os membros do povo de Deus. Comum é a dignidade dos membros pela regeneração em Cristo, comum a graça dos filhos, comum a vocação à perfeição, uma só salvação, uma só esperança e indivisa caridade. Em virtude da comum dignidade batismal, o fiel leigo é corresponsável, juntamente com os ministros ordenados e com os religiosos e religiosas, da missão da Igreja. Mas a comum dignidade batismal assume no fiel leigo uma modalidade que o distingue, que o caracteriza, sem todavia o separar do presbítero, do religioso, da religiosa e assim por diante. O Concílio Vaticano II apontou a índole secular como sendo essa modalidade. Diz o concílio, a índole secular é própria e peculiar dos leigos. Precisamente para se entender de forma completa, adequada e específica a condição eclesial do fiel leigo, é preciso aprofundar o alcance teológico da índole secular, à luz do plano salvífico de Deus e do mistério da Igreja. Um breve comentário. A primeira parte do que é comum a missão da Igreja, é comum o ser cristão, é comum o fato de nós pertencermos ao povo de Deus. Isso é uma consciência que deve ser inculcada em todo aquele que é batizado. Porque até hoje, a maior parte das pessoas com uma formação carente da vida cristã a maior parte pensa assim, a igreja é padre e bispo, é aquele povo lá. Eu vou à missa, mas eu estou por fora. Aí acontece aquilo que eu acabei de falar sobre a música. Nós temos compositores, nós temos músicos profissionais, enfim, nós temos um material humano que se diz católico, mas não se insere dentro da comunidade católica como o evangélico, só para comparar, né? Então, o músico evangélico, ele sabe que ele é evangélico e ele coloca as suas qualificações a serviço, ainda que tenha o seu salário, obviamente, mas ele coloca a serviço da sua comunidade e coloca com conhecimento do seu espírito, daquilo que deve ser, que é completamente diferente do nosso. Até porque a música litúrgica católica ela tem uma tradição de 2000 anos, ela tem um perfil, tem uma identidade. E os músicos católicos, evidentemente, vamos chamar desse jeito, entre aspas, eles nem sabem qual é essa identidade, eles não sabem o que é. Aí fica cantando, você estava falando, né? Sim. Que foi uma missa que durante o Glória cantaram o quê? Durante o Glória emendaram vários glórias e no final, erguei as mãos e dai glória a Deus e os animaizinhos subiram de 2 em 2. Pois é, aí tá vendo? Os animais até subiram. Na verdade, o mais importante dos animais ali era o burrinho. Então, nós vemos que existem essas aberrações e aqui eu estou comentando a respeito daquilo que é comum. Se os nossos músicos, instrumentistas, cantores, tivessem uma formação e um entrosamento com a sua comunidade cristã, que é a Igreja Católica, não cometeriam. Mas aí alguém fala, até o padre faz isso, aí danou-se, né? A gente poderia chamar aquilo que é comum quando na ciência, né, na academia, você fala que cada ciência, cada área do conhecimento tem um objeto material. Objeto material é aquilo que você vai estudar. Então, você vai estudar o homem. Então, esse é o objeto material. Você vai estudar o ser humano.
Agora, nós temos a segunda parte, que é uma modalidade que distingue o leigo. Chamamos isso na academia de objeto formal. Esse é o modo com que você vai estudar aquele objeto material que é o ser humano. Dependendo do modo, o resultado é completamente diferente, porém estão unidos, né? Assim acontece na igreja. Cada um tem o seu modo de ser cristão. O objetivo é o mesmo, a matéria é a mesma, mas o modo de ser cristão católico varia, se é leigo, se é padre, se é bispo, se é religioso, se é monge, se é religiosa. É esse modo que nós vamos ver agora, que o concílio e a exortação apostólica chama de índole secular. Muito bem, vamos ver agora um VT, a Maria Luísa, participa do curso de Teologia Viva, vai falar a atuação dela como leiga, o seu objeto formal. Ela é uma cristã católica? Como? De que maneira ela exerce isso? Como leiga? Vamos conferir. Eu sou ministra da Eucaristia, eu participo nos domingos das missas para poder dar a comunhão aos moradores e aos participantes da igreja. E o nosso trabalho desenvolvido lá na paróquia através de todas as solicitações e demandas que o Padre Michael nos faz. A gente participa de reuniões do conselho, que a gente faz parte do conselho da pastoral, e através desse conselho a gente tem uma série de atividades que realizamos, como as festas, como as pastorais. O curso de teologia vem de uma história. A minha família sempre foi muito católica, meus pais foram ministros da Eucaristia, meu irmão, eu e meu marido somos. A gente sempre participou de todos os movimentos, né, dessa área, e pelo fato de ser muito amiga do Padre André, que é o pároco desta paróquia aqui, ele nos fez o convite para participar. E a gente achou que era um momento bom de espiritualidade a dois, de melhorar mais ainda a nossa espiritualidade e conhecer um pouco, né, sobre a história da igreja, a história de Deus mesmo, né, da nossa religião. Eu acho que a importância do leigo, principalmente nesse nosso caso aqui, todos nós somos leigos, né, e todos com uma vontade muito grande de querer saber e de conhecer, né, e acho que o comum entre nós aqui é a fé, é a religiosidade. A importância do leigo, principalmente num curso de teologia, é essa formação para que a gente possa formar outros leigos dentro disso que a gente está aprendendo. Ela disse o que é comum, que é aquela primeira parte do parágrafo que nós lemos e eu expliquei. Agora falta o que é próprio do leigo. Não é próprio do leigo, ou seja, comum ao leigo, ministro da Eucaristia, pastoral, trabalhar na igreja, etc. E papapá. Agora, o que é próprio do leigo? Como mãe de família, como professor, como profissional, como político, como, enfim, todas as atividades que são próprias da construção do reino de Deus neste mundo. Isso é o próprio do leigo. Ele exerce a sua vida cristã nesse modo próprio. Enquanto padre exerce a sua fé cristã no seu presbitério, presidindo a Eucaristia, anunciando o Evangelho, etc., cercado por leigos também que têm isso em comum com ele. Mas o leigo depois tem a sua tarefa que lhe é específica na sua casa, dentro de casa como educadores dos filhos, na sua atividade profissional, enfim, em todas as atividades terrenas. O Leonardo, tem participação, né? Temos. O Pedro Luiz, ele não diz aqui de onde ele é, mas ele diz que está assistindo o programa, que está gostando muito. O Pedro Luiz nós conhecemos, é figura tarimbada. Tá certo. E o Marcos Silva, ele é de Santa Luzia, do centro de Santa Luzia. Ele diz assim: a expressão o terço se popularizou, porém o correto atualmente seria dizer os 4 rosários. O rosário recitado individualmente tem o mesmo valor do recitado em grupo?
Então, duas perguntas. A palavra terço continuará porque ela já não significa mais um terço só, significa um tipo de oração. E, agora, do ponto de vista matemático, já não seria mais um terço, seria um quarto, né? Agora, não vai se trocar, vai se continuar falando exatamente porque é o modo normal, tradicional de se conhecer esse tipo de oração, em que você reza 50 Ave Maria, 5 Pai Nosso, contemplando os mistérios. Agora, os mistérios são 5 em cada terço, mas são 4 formas, 4 momentos de se rezar e, portanto, não é mais o terço. A segunda pergunta, olha, oração pessoal e oração individual e oração comum se completam. Não pode haver ausência nem de uma nem de outra. Você reza o terço em sua casa, no seu quarto, na hora de dormir, sozinho, etc., tá ótimo. Aí você se prepara para a sua oração coral, a sua oração comum, o terço rezado em comum com os demais. As duas se completam. É claro que a Eucaristia é sempre oração comum da Igreja. Nós voltamos daqui a pouco para o quarto bloco do Questões de Fé.